A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nesta tarde em Ezequiel capítulo 42, meio-dia 41. Vamos lá. A restauração do templo, as câmeras santas. Depois disto, fez-me sair para fora ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmeras que estava defronte do largo vazio e que estava defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvado era a entrada do norte e a largura era de 50 côvado. Em frente dos 20 côvado que tinha o átrio interior, em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia a galeria contra a galeria em 3 andares, e diante das câmeras havia um passeio de 10 côvado, de largo da banda de dentro e um caminho de 1 côvado, e suas entradas eram para o lado do norte, e as câmeras de cima era mais estreito porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinha coluna, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, defronte das câmeras no caminho do átrio exterior, diante das câmeras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmeras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo dessas câmeras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado. E diante do edifício havia também câmeras, e o caminho de diante delas era da feição das câmeras, e olhava para o caminho do norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e toda a sua saída era também conforme as suas feições, conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmeras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho adiante do muro direito para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse as câmeras do norte e as câmeras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que o sacerdote que se chega ao Senhor Jeová comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, expiação pelo pecado, a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando o sacerdote entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministram, porque elas são santidade, vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente, mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. É isso aí, é isso que nós aprendemos aqui, a restauração do templo, as câmeras santas. Vamos agradecer soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nessa tarde de hoje, 22/9/2025, segunda-feira, mês de setembro. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses 2 canais, os que estão vindo também nesta igreja. Abençoa também os dizimistas, os ofertantes, que sempre estão ajudando essa obra. Abençoa sempre os que estão inscritos nesses 2 canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Os que estão também lá no Facebook, o WhatsApp, somente esses que estão juntos aí, todos os dias aprendendo com a palavra e ajudando também a tua obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.